Shalom, queridos, graça e paz. Nós estaremos começando mais um estudo. Desta feita estaremos estudando o livro de Cantares de Salomão, ou Cântico dos Cânticos. O tópico ou o tema desse estudo é o amor de Jesus revelado em Cântico dos Cânticos. Desde já eu quero fazer menção aqui de duas pessoas da qual eu estarei trabalhando com conteúdo, duas pessoas altamente respeitadas. Um delas é o pastor Prince, Joseph Prince, e outro é o pastor Ilmar Sater Emerick Eller Kaiser. O pastor Ilmar, ele é um estudioso do livro de Cantares de Salomão, há mais de 35 anos estudando o conteúdo desse livro, então nós vamos usar bastante aquilo que o Senhor tem dado ao pastor Ilmar e que Deus me fez ver a beleza daquilo que Deus tem dado a ele. E ele também é professor de teologia do seminário em Lajinha, Minas Gerais, do CCBB, Centro de Cultura Bíblica Bereshit. CCBB, Centro de Cultura Bíblica Bereshit, em Minas Gerais, Lajinha. Para aqueles que estão acompanhando esse estudo conosco na live, aqui ele poderá pegar mais detalhes, aquilo que ele não conseguiu entender, vai poder, através desses vídeos, estar mais concisa a informação dentro dele, buscar mais detalhes. E para aqueles que não conseguem acompanhar através das lives, vai poder, através desses vídeos, ter acesso a essas preciosas informações. Não serão poucos vídeos, porque o conteúdo do livro de Cantares de Salomão, ele é vasto, ele é infinito. Desde já, os eruditos acreditam que o livro de Cantares de Salomão, ele é o santo dos santos do Velho Testamento, por causa da profundidade e beleza do amor revelado nesse livro. Então eu estarei fazendo hoje uma pequena introdução e logo depois nós estaremos entrando em bastante revelações nesse livro maravilhoso, Cântico dos Cânticos. Sabemos que Cântico dos Cânticos é um livro escrito pelo próprio Salomão. Na verdade, Salomão escreveu mais de 1000 provérbios e 1005 cânticos. Porém, o Cântico dos Cânticos é considerado o cântico supremo, o cântico excelente que Salomão criou, que Salomão escreveu. E no hebraico, o nome é Shir HaShirim, ou Cântico dos Cânticos. Sabemos que há uma peculiaridade, né? Na nossa Bíblia evangélica, comum, cristã, protestante, nós temos a divisão dos livros. E é interessante ver que o livro de Cantares de Salomão, ele está num bloco de divisão chamado Poéticos, e fica exatamente no centro do Antigo Testamento. É interessante isso, mostrando de forma tipológica, e nós vamos navegar bastante no estudo desse livro através da tipologia. Olhar a Bíblia precisa entender os tipos e figuras que elas nos revelam. E veja, o Antigo Testamento tem 39 livros. Se você pegar a primeira divisão, nós temos 5 livros pentateucos, 5 livros da lei, chamados Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. E logo depois nós vamos para 5 livros históricos, né? Josué, Juízes, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas, 2 Crônicas, Esdras, Neemias e Esther. Quando entra em Jó, nós começamos o primeiro poético. Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares de Salomão, os 5 poéticos. Se você contar antes disso, nós temos 5 livros Pentateuco e 12 históricos, 17 livros. Após
os livros poéticos que estão no centro. Nós temos aí os 5 profetas maiores, Isaías, Jeremias, Lamentações de Jeremias, Ezequiel e Daniel. E logo depois nós temos 12 profetas menores, que dá o total de 17. Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. 12 livros chamados profetas menores. E é interessante entender que exatamente os 5 livros poéticos estão no centro do Antigo Testamento, revelando a poesia como o amor de Deus, o centro de Deus, revelando o amor. Este livro fala do amor de Salomão por Sulamita e não Sunamita, como alguns acreditam que sejam, Sunamita, mas não é Sunamita, é Sulamita. Nós vamos ver isso mais à frente. E é interessante porque quando a gente entende que Sulamita, ela vem exatamente da palavra Salomão, porque Salomão, o significado é paz, e Sulamita, o seu significado é pacífica. Salomão, Shalomon, significa paz, e Shulamit, pacífica. Ou seja, vem dele, vem do próprio, assim como a noiva vem de Jesus, assim como Israel vem de Jesus. Necessário dizer que nós vamos trabalhar em cima dessas 2 revelações, dessas 2 figuras, desses 2 tipos, tanto com Israel, tanto como a igreja. Então, Cântico dos Cânticos, nós vamos trabalhar mais com o termo Cântico dos Cânticos. É uma canção de amor, Alguns dividem em 3 partes: o rei apaixonado pela camponesa, Sulamita apaixonada por um fazendeiro, fazendeiro apaixonado por ela. Mas existem inúmeras partes que a gente pode entender nesse livro. O camponês, o pastor, que na verdade é a mesma figura. É a figura de Salomão, o Senhor Jesus, apaixonado pela sua noiva, ou por Israel. Eu falei que nós vamos trabalhar nessas 2 vertentes, nessas 2 figuras. E assim como a noiva e Israel, com amor, apaixonada pelo seu noivo. E alguns interpretam muito esse livro, existem algumas linhas de interpretações desse livro. Eu vou fazer menção de uma, que eles acreditam como o rei Salomão compôs Shir HaShirim em forma de alegoria, o que não deixa de ser. Shir HaShirim é uma alegoria. Há um diálogo apaixonado entre a esposa que ainda ama, entre o esposo que ainda ama a sua esposa, porém ela foi banida, que é o caso de Israel. Esta, portanto, como cônjuge, deseja ser novamente querida por ele. Assim, poderá recordar o amor que ela lhe tinha em sua juventude. Essa é uma das formas que algumas pessoas descrevem esse livro. Porém, nós vamos trabalhar com tipologias mais profundas, com entendimentos mais vastos. Quero colocar assim. Aparece as filhas de Jerusalém narrando, o pastor narrando, o rei narrando, o amado narrando, Sulamita, própria Sulamita narrando. Uma peculiaridade que a gente vê nesse livro, quando o rei está narrando, ele fala diretamente com Sulamita. Jesus falando diretamente com sua igreja, mas quando ela está narrando, ela fala dele para outros. Como disse, alguns eruditos e rabinos judeus dizem que de todos os livros da Bíblia, o Santo dos Santos é Shir HaShirim, ou seja, Cantares de Salomão, Cântico dos Cânticos. Na verdade, Shir HaShirim é Cântico dos Cânticos em hebraico. Porém, não dizem a razão, É difícil você ver um dizendo a razão. Shir HaShirim
ela mostra uma história de amor, e a gente entende que a maior história de amor sempre será na vertical, Deus amando o homem. E quando a gente começa a analisar os textos bíblicos, nós vamos entender que a primeira história de amor na Bíblia é a tipologia de um pai amando o filho, na verdade, amando Deus, amando o filho. Essa tipologia é a primeira que está na Bíblia, que é Abraão entregando seu filho Isaque. E aí a gente entra para uma questão da lei da primeira menção. A segunda história de amor é exatamente de um noivo com a noiva, em Gênesis 24. Isaque e Rebeca, sua jornada para encontrar com o noivo, né, com o servo, ou seja, Rebeca e sua jornada para encontrar com o noivo, ela estando com o servo, que é a figura do Espírito Santo nesse período com a igreja até ir ao encontro de Jesus no arrebatamento. Veja, como Rebeca nunca vimos Isaque, mas nós o amamos. Todo o trajeto de Rebeca até o encontro de Isaque, aquilo que ela sabia de Isaque foi aquilo que o moço falou. Eliezer falou para ela de como era Isaque, e ela acreditou e viu a beleza de Isaque mesmo sem ver. Essa é a figura da igreja. Amém? Então eu deixo aqui essa pequena introdução desse livro para aqueles que vão começar esse estudo. Isso é só uma introdução, depois nós vamos estar começando a pegar o conteúdo do livro e extrair verdades altamente profundas e relevantes na atualidade, que nos mostrarão inclusive mensagens escatológicas. Então continue conosco assistindo essa série. Cada vídeo vai ser um vídeo, cada vídeo vai ser um assunto. Então, que Deus nos abençoe e que possamos extrair ainda mais do seu amor para conosco. Enxergar a beleza que Ele demonstrou em sua lei para nós. Vermos a beleza do amor de Deus revelado não somente na Escritura, mas hoje, real e vívido nas nossas vidas. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus. Amém.